Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos ao nosso Diário de Fé. João capítulo 11, de 1 a 45. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e o enxugara com os pés com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para dar glória a Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se estivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com um Lázaro, para que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas eu digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com o pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado, minha amada, a questão principal do evangelho desse domingo é que é uma questão determinante para a nossa existência de cristãos. É a afirmação de que não há morte para os amigos de Jesus, isto é, para aqueles que acolhem a sua proposta e que aceitam fazer de sua vida uma entrega ao Pai e um dom aos irmãos. Os amigos de Jesus experimentam a morte física, mas essa morte não é a destruição,
e aniquilação é apenas a passagem para uma vida definitiva. Mesmo que estejam privados da vida biológica, já não estão mortos, encontraram a vida plena junto a Deus. A história de Lázaro pretende representar esta realidade. No dia do nosso batismo, escolhemos essa vida plena e definitiva que Jesus oferece aos seus e que lhes garante a eternidade. A nossa vida tem sido coerente com essa opção? A nossa existência tem sido uma existência egoísta e fechada que termina na morte ou tem sido uma experiência, uma existência de amor, de partilha, de dom da vida que aponta para a realização plena do homem e para a vida eterna? Ao longo da nossa existência nessa terra, convivemos com situações que somos tocados pela morte física daqueles a quem amamos. É natural que fiquemos tristes pela sua partida e por eles deixarem-nos fisicamente. Mas, acima de tudo, a nossa fé convida-nos, no entanto, a ter a certeza de que os amigos não são aniquilados, apenas encontraram essa vida definitiva longe da debilidade e da finitude humana. Diante dessa certeza que a fé nos dá, somos convidados a viver a vida sem medo. O medo da morte, como aniquilamento total, torna o homem cauteloso e impotente face à opressão e ao poder dos opressores, mas, libertando-nos do medo da morte, Jesus torna-nos livres e capacita-nos para gastar a vida ao serviço dos irmãos, lutando generosamente contra tudo aquilo que oprime e que rouba o homem a vida plena. Amém? Agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo de água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, trabalhos e estudos, e sobre esta água, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro.